Muito bem-vindos a uma série de aulas introdutórias sobre comunicação móvel celular. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante, do Grupo de Pesquisa em Telecomunicações Sem Fio, GETEL, da Universidade Federal do Ceará. Nessas aulas, nós iremos introduzir conceitos, definições, aplicações, as principais funcionalidades da parte, digamos, de rede, de infraestrutura de rede, que viabiliza o funcionamento da comunicação móvel celular. Você, como usuário de um smartphone, por exemplo, aquilo que não é tão aparente para você, como usuário, que constitui justamente a infraestrutura de rede móvel e fixa que viabiliza essa pequena grande maravilha que é o smartphone com todos os conteúdos e aplicações que nós estamos tão acostumados a utilizar atualmente. São apenas 3 aulas que visam estimular o estudante interessado a se aprofundar no tema. Essas 3 aulas, elas se apoiam em conteúdos que são apresentados no livro Comunicação Móvel Celular, cuja capa você está vendo nesse slide. Esse livro foi escrito por mim em coautoria com colegas da Universidade Federal do Ceará, professores Tarcísio Maciel, Walter Freitas Júnior e Yuri Silva. O livro está à disposição para aquisição direta aqui no GETEL, através de um e-mail de contato que nós apresentaremos no último slide dessa aula. Nós esperamos que essas 3 aulas estimulem, portanto, o maior interesse dos estudantes pela infraestrutura de rede que viabiliza essa grande maravilha da comunicação moderna, que é o smartphone e todos os conteúdos a qual nós temos acesso através do smartphone. Vale a pena brevemente explicar que as 3 aulas, a primeira aula, que é esta que se inicia, nós falaremos uma introdução geral sobre sistemas de comunicação sem fio, de uma forma geral. O sem fio abrange outras modalidades que não o celular. Falaremos na segunda aula mais especificamente sobre comunicação móvel celular propriamente dita. E na terceira aula falaremos sobre antenas. As antenas são o primeiro componente de um complexo sistema de comunicação que viabiliza a comunicação móvel celular. Existem vários componentes. Nós iremos, ao longo das 3 aulas, apresentar visões da constituição desses componentes, mas nessas 3 aulas teremos a oportunidade de aprofundar apenas especificamente na área de antenas. Nós temos o plano de expandir esse conteúdo para mais aulas específicas. No momento, esse conteúdo ele é apresentado apenas em aulas presenciais, nos cursos de graduação em Engenharia de Telecomunicações e no curso de pós-graduação em Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará, no qual nós ficamos à disposição para os estudantes interessados que queiram vir estudar esse assunto nesses cursos. Vamos então iniciar a nossa jornada introdutória sobre comunicação móvel celular. Os sistemas de comunicação sem fio podem ser classificados em diferentes categorias, por exemplo, em função da sua abrangência. Sistemas que podem ter abrangência global, regional, metropolitana, local ou mesmo em nível pessoal. Essa figura tenta ilustrar uma rede de satélites, uma constelação de satélites também, como se costuma dizer no jargão técnico, que cobre vários países, se não o globo terrestre como um todo. E aí a gente pode citar como, por exemplo, o sistema GPS, de posicionamento global, que é baseado numa constelação de satélites que, portanto, prevê com uma boa precisão a localização de dispositivos receptores na superfície da Terra e mesmo em aeronaves e veículos se deslocando. Portanto, é uma rede de abrangência global e você pode ter uma certa segurança de que uma grande parte do planeta está coberto por essa rede de satélites, mesmo quando você viaja, né? Se você tiver um receptor de satélite ou tiver um receptor de satélite no seu telefone celular, por exemplo, muito provavelmente ele funcionará em diversos locais do planeta. Uma rede metropolitana de comunicação, uma rede de abrangência mais regional, a gente pode citar como, por exemplo, as emissoras de televisão, por exemplo, né? Determinados provedores de internet sem fio também utilizam antenas com largo alcance, né?
portanto, numa abrangência mais, digamos, de um município, né, de um bairro, de uma grande metrópole, e assim por diante. Uma abrangência mais regional, porém, ainda numa escala de muitos quilômetros, de metrópoles, de grandes cidades e de áreas mesmo suburbanas. As redes locais sem fio são muito populares e são conhecidas por Wi-Fi, não é isso? Wi-Fi, então, é o nome popular de uma tecnologia que nós chamamos de wireless LANs, redes locais sem fio, e que, portanto, permitem a extensão de provimento de acesso à internet através de ondas de rádio, notadamente em residências, em comércios, em aeroportos, em shopping centers, né? As pessoas estão bastante familiarizadas com o uso do Wi-Fi em computadores, em smartphones, em computadores tipo tablets, né, portáteis. E a gente tem uma percepção clara também de que o alcance do sinal Wi-Fi é relativamente limitado a algumas dezenas de metros, depende dos obstáculos, né? Mais raramente se encontra o sinal Wi-Fi externo em ambientes de rua, praças, não é tão comum. Também existe, mas menos comum. Ele foi muito pensado para ambientes internos, a gente chama de ambientes indoor, né? Residências, comércios, shopping centers, né? Embora nada impeça que você possa ter, obviamente, cobertura outdoor também. E temos as redes também que nós chamamos de WPAN, né? Seria Wireless Personal Area Networks, e o exemplo que nós conhecemos mais popular é o Bluetooth, que é uma tecnologia de conexão sem fio entre dispositivos, de transmissão também de dados entre dispositivos a curto alcance, a alguns poucos metros de distância, né? Uma tecnologia muito popular também, que permite troca de arquivos, que permite a transmissão de áudio, né? Entre um transmissor e um receptor, que pode ser um fone de ouvido, por exemplo. Enfim, muitas possibilidades de uso do Bluetooth em pequenas distâncias. Aqui nós temos o esquemático de uma rede de comunicação móvel celular, que a gente poderia considerar dentro daquela faixa de abrangência regional, né? A rede celular está baseada em um conjunto de antenas que são conhecidas por ERBs, né? Estação rádio base. Cada estação rádio base, então, determina a cobertura de uma certa região que nós chamamos de célula, e daí o nome de comunicação móvel celular. Os terminais móveis, né, eles então se conectam com a estação rádio base mais próxima, via de regra, e, portanto, através dessa conexão de rádio, são prestados serviços de multimídia, serviços convencionais de acesso a chamadas de voz, e hoje, de forma muito mais popular e comum, o acesso à internet, que se tornou o tipo de acesso mais comum, né, mais demandado hoje em dia das redes de telefonia móvel celular. Então, cada estação rádio base é responsável por uma região, que é chamada de célula, e um conjunto de estações rádio base próximas e contíguas, portanto, é capaz de servir grandes regiões, grandes áreas, grandes cidades, e até mesmo ter uma cobertura aproximadamente contínua, né, em uma certa área geográfica, seja uma grande metrópole, seja na sua zona suburbana, seja mesmo ao longo de rodovias, né? Essa figura, então, ilustra vários aspectos físicos e lógicos, né, de como a rede celular funciona. Os aspectos físicos, eu estou falando, são as antenas, as ERBs, os terminais, as conexões de rádio. Aqui tem uma coisa interessante, que é um terminal em handoff ou handover, que é a situação de um automóvel, por exemplo, tem uma conexão que está em andamento, você está assistindo um filme, por exemplo, no seu smartphone, e você se afasta de uma ERB em que você vinha sendo servido, mas pelo deslocamento você se afasta e se aproxima de uma outra ERB que passa a servir poderia servir a sua conexão com um sinal mais forte, mais estável. Em um determinado momento, então, é feito uma espécie de um chaveamento
entre essas duas herbes e a conexão é transferida de forma automática e transparente dessa herb inicial para uma herb final. Dessa forma, o deslocamento dos usuários é livre, ele não precisa se preocupar. Isso é um pouco diferente com o Wi-Fi, né? Com o Wi-Fi é mais complicado a gente ter essa transparência de mobilidade. É possível, mas o sistema não foi pensado exatamente para essa facilidade. Enquanto que em comunicação móvel, como o próprio nome diz, a mobilidade sempre foi um prêmio, sempre foi um valor importante, tecnologicamente importante, que os sistemas se implementaram de uma forma bastante, buscando bastante transparência, segurança, confiabilidade, de maneira que você pode se deslocar sem muita preocupação com eventualmente uma queda de conexão ou coisas do tipo. Então isso a gente chama de handoff ou handover, e é um dos procedimentos mais importantes de manutenção, digamos assim, da estabilidade do funcionamento de uma rede móvel celular. Tá bom? Bom, vamos ver alguns aspectos da organização lógica da rede móvel. Né? Você vê que as estações rádio base, elas estão concentradas, elas estão conectadas a um nó chamado controlador de herbes. Essa conexão, ela está colocada aqui como um traço cheio, no sentido de que podem haver vários tipos de meios de conexão aqui, de canais de comunicação aqui, entre as herbes e o controlador de herb. Né? Você vê que o controlador de herb, o que é isso? Então, começam a surgir nós, que a gente chamaria de nós, né? Network nodes, que fazem funções lógicas. Né? Então, por exemplo, esse controlador de herb poderia ser um nó a auxiliar a coordenação entre essas duas herbes nesse handover, por exemplo. Né? Tá certo? Então são nós, digamos, são computadores com capacidade de processamento que passam então a exercer funções de controle da rede, certo? E são funções muito importantes para a manutenção do funcionamento da rede. Evidentemente que por esse controlador também vai passar o tráfego propriamente dito de dados, de voz, etc., para esse lado mais direito aqui do restante da rede, que envolve a conexão, inclusive, com outras redes e com a internet. Tá? Então, o controlador ele é como que fosse um nó intermediário que é responsável pela estabilidade e controle de um certo número de herbes. Né? E podem haver vários controladores, por exemplo, em vários bairros da cidade. Né? Então ele concentra um certo número de herbes e tem uma certa capacidade de controle, manutenção e de escoamento de tráfego dessas herbes. Aqui nós estamos ilustrando somente um controlador, mas evidentemente que podem haver vários controladores. Bom, o tráfego então é escoado para diferentes percursos aqui dentro da rede móvel. Hoje em dia, muito desse tráfego é escoado por esse lado de baixo aqui, que vai para a internet, né? Ou seja, tanto dados que você envia como recebe e que estão em servidores conectados à internet em diferentes pontos do planeta. Né? E aqui passa-se então por um conjunto de nós, que é chamado de GGSN e SGSN, são exemplos de nós de controle, de mapeamento de protocolos, de endereçamento. Eles têm, vamos assim, fazem um pouco o papel dos roteadores que a gente costuma conhecer em redes de computadores comuns, fixas, mas com algumas funções específicas da rede móvel. Por exemplo, o SGSN ele vai, por exemplo, intermediar o mapeamento desse tráfego de dados da internet com dois bancos de dados que a gente chama de HLR e VLR. Esses dois bancos de dados eles são responsáveis pelo registro dos assinantes. O HLR é o registro de assinantes doméstico, ou seja, é o usuário, digamos, que está acessando a rede móvel a partir da operadora com a qual ele mantém um contrato. O VLR ele permite que um usuário visitante, daí o V, a letra V de visiting, né? A propósito, o LR é Location Register, então é Home Location Register, registro de localização doméstica, e o VLR seria o registro de localização de visitantes.
Então, o VLR é um banco de dados mais temporário que permite que um usuário visitante, então se você se desloca para um outro país, para uma outra região do seu país, em que a sua operadora não tem rede própria, ela pode estabelecer um acordo de roaming com uma operadora local e você será registrado nesse banco de dados daquela operadora que está sendo visitada. E dessa forma você é tratado de uma forma um pouco diferente. A forma como você é cobrado, por exemplo, né, pode ser de uma maneira diferente. Então, existe separação, pelo menos de um ponto de vista conceitual, entre os usuários que são usuários, digamos, de natureza doméstica, registrados na operadora, que tem uma rede e opera o serviço móvel naquela região, e usuários que estão em visita, estão em roaming, estão, portanto, utilizando o serviço de uma operadora parceira, de uma operadora que tem um acordo de roaming, né, que a gente chama roaming agreement, e eles são registrados nesse banco de dados. Portanto, esse nó SGSN, por exemplo, ele consegue fazer o mapeamento, consegue fazer o registro de fluxo de dados, por exemplo, desse determinado usuário que está acessando a internet e fazer os devidos registros, por exemplo, do volume de consumo de dados, por exemplo, que está sendo utilizado, né, por aquele usuário no banco de dados adequado. Tá? E o GGSN é um gateway, né? Gateway, como o próprio nome diz, é um nó que cuida dos devidos mapeamentos de protocolos entre a internet e a rede móvel, que tem as suas particularidades. Se a sua chamada for uma chamada de voz tradicional, que a gente chama uma chamada de voz por comutação de circuitos, que é um velho paradigma da telefonia, em que é estabelecida uma conexão fixa com um canal reservado para, por exemplo, uma chamada de voz, a sua chamada ela vai circular por um conjunto de nós aqui na parte superior, que passa por o que se costumava chamar de Mobile Switching Center, né? Central de comutação móvel, que faz a interconexão com outras operadoras móveis e com operadoras e com redes também de telefonia fixa. Aqui então nós temos um encaminhamento de chamadas pela rede de telefonia tradicional, não pela internet, mas sim pela rede de telefonia tradicional. Então são dois tipos de tráfego. A internet ela funciona num paradigma orientado à comutação de pacotes e a telefonia funciona num paradigma orientado à comutação de circuitos. E essas duas redes hoje, nos sistemas 4G, 3G, 4G, dependendo da geração do celular que você se encontra, essas redes elas irão conviver, né? A gente já falou um pouco sobre isso na aula introdutória geral, mas vale a pena refletir, né, que o 4G já não tem mais essa estrutura de comutação de circuitos tradicional, né? Somente essa parte aqui de baixo, comutação de pacotes. Mas milhões, bilhões de pessoas ainda usam o telefone convencional em seus negócios, é uma rede construída ao longo de mais de um século e continuará por um bom tempo ainda. Então, existe até os sistemas 3G de terceira geração, essa rede de telefonia móvel está mantida e ela continuará, essa rede de computação por circuito está mantida e isso permanecerá por um tempo enquanto a regulação exigir, enquanto os usuários continuarem utilizando. Então haverá uma convivência desses diferentes paradigmas de comutação de pacote, comutação de circuito, embora, claro, que a tendência inescapável é da consolidação de todos os serviços de telecomunicações serem oferecidos por comutação de pacote utilizando a internet. Complementando essa figura, dois nós aqui em cima, central de autenticação, central de mensagens. O central de mensagens se referia a gestão, se refere à gestão do serviço de mensagens curtas, por exemplo, que é bem menos utilizado hoje em dia, mas já foi bastante utilizado, continua disponível, né, o uso de SMS. E a central de autenticação é um conjunto de protocolos de segurança para evitar a clonagem de celulares, evitar que alguém roube a identidade de um usuário e utilize, né, o serviço de forma indevida. Conjunto de protocolos, de algoritmos que verificam chaves de segurança, né, fazem encriptação e assim garantem que esse problema de clonagem
é minimizado, nunca é zerado, nunca é completamente eliminado, mas que é minimizado. Nós tivemos, até o momento, consolidadas 4 gerações de telefonia móvel. Estamos na 5ª geração, vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, mas principalmente as 4 gerações que já estão consolidadas e amplamente disponíveis. Elas evoluíram da primeira geração, que utilizava modulação analógica em frequência modulada, para uma segunda geração que passou a utilizar modulação digital. Então, estou colocando aqui algumas das características de telecomunicações relevantes que mudaram de uma geração para outra, né? A camada física, ou seja, a transmissão de dados, a transmissão da informação, se dava de forma analógica na primeira geração e passou a ser de forma digital na segunda geração. Mas de forma digital com modulações fixas, pré-determinadas. Terceira geração, nós passamos a ter modulação adaptativa e de mais alta ordem. Quarta geração, nós passamos a ter um tipo de modulação mais sofisticada, chamada OFDM, e tecnologia de múltiplas antenas MIMO. Uma rápida pincelada sobre essas tecnologias. A modulação adaptativa, ela é um avanço muito interessante, ocorrido já há bastante tempo, mas que continua muito relevante em todas as gerações, que se baseia no fato de que o sinal de rádio enfraquece conforme você se afasta, né, da estação base, há um enfraquecimento da força do sinal de rádio e, portanto, existem, digamos, regiões geográficas mais próximas ou mais distantes da base que permitem a utilização de modulações de mais alta ordem ou de menor ordem. Aqui tem um exemplo nessa figura de 2 modulações só, modulação QPSK, modulação 16 QAM. Modulação QPSK é baseada na codificação de 2 bits por símbolo, gerando, portanto, 4 símbolos. Modulação 16 QAM, ela codifica 4 bits por símbolo, gerando uma constelação de 16 pontos. O que uma figura mostra é que o sinal forte nas proximidades da estação base permitiria o uso de uma modulação 16 QAM, ou QAM. Por que isso? Porque essa modulação, como ela empacota mais dados em cada símbolo, ela exige uma razão sinal-ruído mais elevada para funcionar adequadamente. A partir de uma certa distância, o sinal enfraquece, então o sistema chavearia para uma modulação menos agressiva, que é a QPSK, que usa somente 4 símbolos e é mais fácil de decodificar na presença de ruído. Então, um sinal mais fraco significa que a razão sinal-ruído enfraquece, ela piora, e, portanto, a modulação 16 QAM provavelmente introduziria um nível de erro que não seria adequado. Então, você chaveia para uma modulação mais fraca, mais fraca no sentido de menos agressiva, pode-se dizer, por outro lado, que é a modulação mais robusta, né, ao ruído, podendo olhar por esse ângulo positivo. Na verdade, é a modulação mais adequada para essa região em que o sinal está mais fraco. Isso é feito de forma automática, de forma transparente, permitindo ao sistema funcionar na máxima capacidade possível para as condições do ambiente de rádio. Sinal mais forte, modulações mais agressivas, e como vocês podem imaginar, a modulação 16 QAM consegue transmitir o dobro da taxa, né, em tese, né, olhando basicamente por essa comparação simples aqui, consegue transmitir o dobro de bits, que é a modulação QPSK no mesmo intervalo de tempo. Certo? Então, esse foi um dos avanços importantes que já apareceu já em algum grau na virada da segunda para a terceira geração e desde então tem se mantido e tem sido elaborado. Nos sistemas práticos, obviamente, que não são só 2 modulações, o número de modulações é muito maior, podendo inclusive se utilizar modulações QAM no 4G e no 5G, modulações QAM de mais alta ordem, 64 QAM, 128 QAM, 256 QAM e assim vai. MIMO se refere à tecnologia de múltiplas antenas. Aqui é uma introdução que foi ganhando força da terceira para a quarta geração e tornou-se essencial na quinta geração. Nós não teremos tempo de explanar em grande detalhe nesse momento, e no curso de comunicação móvel celular
e principalmente no curso de Comunicação Móvel Celular 2 da UFC, naturalmente que a gente vai entrar em muito mais detalhes. Mas basta dizer que o número de antenas permite um crescimento aproximadamente proporcional da taxa de transmissão. Então, com 2 antenas, 4 antenas, 8 antenas, no transmissor e no receptor, você consegue multiplicar a taxa que você conseguiria num sistema com uma antena no transmissor e uma antena no receptor, por um fator aproximadamente proporcional a esse número de antenas. Né? Então, obviamente que isso é muito interessante. Você tem um hardware mais sofisticado, potencialmente um pouco mais caro, mais elaborado, mas você tem um benefício para as mesmas condições ambientais, de ruído, de largura de banda. Né? Você consegue esse fator multiplicativo e, portanto, é claro que isso tem uma variação muito grande em função de uma série de fatores, inclusive do ambiente de transmissão do canal de comunicação, mas evidentemente que é um apelo muito forte no sentido de você aumentar a capacidade. Então, a modulação adaptativa do slide anterior e MIMO no slide atual são dois exemplos de técnicas de comunicação digital em camada física que contribuíram de forma importante para o aumento substancial de taxa de transmissão que todos nós temos observado nas várias gerações dos celulares, também no Wi-Fi. São exemplos de como a ciência e a engenharia em particular, já fazendo aplicação prática através da engenharia, está permitindo que a gente, né, ano após ano, consiga extrair mais capacidade, digamos assim, do canal de comunicação radiomóvel. Uma terceira tecnologia que ganhou força na 4ª geração, que também se mantém para a 5ª geração, é o que nós chamamos de modulação e múltiplo acesso por divisão em frequências ortogonais OFDM e OFDMA. Também é um assunto que nós iremos aprofundar nos cursos de Comunicações Móveis 1 e 2 da UFC. Aqui basta dizer que com essa tecnologia é possível dividir a banda de frequência em subcarriers, ou subbandas, ou subportadoras estreitas e facilmente ou mais facilmente gerenciáveis e alocáveis a diferentes usuários. Então, podemos dizer que tradicionalmente os canais de comunicação são canais de grande largura de banda, alocados a um usuário, a uma chamada, por exemplo, a uma conexão. Com o OFDM é possível dividir essa largura de banda em pequenas subportadoras ou subcanais de banda muito mais estreita e fazer uma alocação no tempo e na frequência de forma muito mais livre, como mostra essa figura, em que você tem 4 usuários ocupando diferentes porções da banda e do tempo de acesso ao canal. E com isso é possível, portanto, uma maior granularidade na alocação dos recursos do sistema, o que vai gerar, por exemplo, a possibilidade de você alocar taxas de transmissão, capacidade mesmo, né, a diferentes usuários em função da demanda desses usuários. Então, para uma chamada, uma conexão de vídeo de alta resolução, você pode alocar mais capacidade para esse usuário. Para uma chamada de voz, por exemplo, que ocupa muito menos largura de banda, você pode alocar uma menor capacidade, porém você pode alocar para esse usuário de voz mais, digamos assim, mais tempo de acesso. Você não precisa alocar tantos recursos de frequência, mas você precisa ter um acesso temporal mais ou menos garantido para que não haja um atraso substancial para esse usuário. Então você pode, num sistema como baseado em OFDM e OFDMA, as operadoras e os equipamentos de rádio têm muito mais flexibilidade de fazer um ajuste da capacidade, do tempo de acesso e da largura de banda para as necessidades específicas de cada tipo de tráfego, de cada conexão, de cada usuário. Isso torna o sistema mais flexível, mais ajustável, né, e otimizado, no sentido de que os recursos do sistema são utilizados da melhor forma possível para cada tipo de conexão. Então essa é uma outra vertente de camada física que trouxe benefícios substanciais para os sistemas sem fio
daí já na quarta geração e se mantendo mais sofisticado ainda, com larguras de banda maiores e com uma capacidade de granularidade mais variável nos sistemas 5G também. Então, se a gente fosse fazer um sumário dos principais problemas em comunicações móveis até o momento, a gente poderia citar 4. Dentre os mais relevantes, 4 problemas fundamentais. O primeiro deles é prover a cobertura de sinal. Esse é o primeiro objetivo quando se instala um sistema de comunicação móvel, um sistema de rádio, um sistema sem fio de uma forma geral, definir a área geográfica que se quer cobrir e instalar equipamentos na quantidade e nas localizações adequadas, de maneira que naquela área geográfica que é o objetivo do serviço, o sinal esteja disponível e com força de sinal suficiente para que o serviço seja, portanto, utilizável pelos usuários. O segundo passo, o segundo problema importante é prover capacidade. Uma vez que você tem sinal disponível, os usuários vão começar a utilizar o sistema e deve haver uma espécie de previsão de capacidade do sistema, o número de usuários que vai tentar utilizar o serviço, os acessos. Obviamente que essa capacidade ela flutua bastante ao longo das horas do dia, ao longo dos dias da semana, ela é diferente em regiões geográficas diferentes. É um problema complexo, um problema de capacidade que pode ser visto a nível de cada célula individual e também no somatório de todas as células do sistema. O operador do serviço deve ser capaz de monitorar essa situação de capacidade e, se for necessário, fazer a expansão do sistema para que mais usuários possam utilizar o serviço ou os serviços que são disponíveis. Tanto a cobertura como a capacidade são objetivos, mas juntamente com eles é preciso você amarrar a qualidade do serviço a ser prestado. Então, por exemplo, o que seria a qualidade? De uma maneira muito simples, você poderia falar da velocidade ou da taxa de transmissão em bits por segundo das conexões de acesso à internet móvel nos smartphones, por exemplo. Quando se fala em capacidade, é preciso definir o que é essa capacidade. É um número X de usuários que tem no mínimo 1 megabit por segundo, por exemplo, de velocidade de transmissão. Então é preciso estipular essa qualidade, né, de uma forma técnica e garantir que você não tem só um número grande de usuários no sistema, mas que esses usuários estão satisfeitos, eles estão alcançando um acesso ao serviço em qualidade que os deixa satisfeitos com o resultado. Então, isso significa, na prática, o vídeo do usuário não travar, as conexões, por exemplo, de voz serem estáveis, não terem interrupções, não terem muitas interferências e dificuldades de compreensão. Né? Então, a qualidade do serviço ela é um ponto que amarra a forma de como a cobertura e a capacidade são desempenhados, para que não fique uma coisa frouxa. Né? É como se você fosse dar uma festa, tem comida, tem bebida, começa a chegar gente, e mais gente, daqui a pouco o serviço, né, de bebida e de comida está precário, as pessoas não têm acesso, não têm falta comida, falta bebida, embora você tenha muitas pessoas na festa, o serviço e a satisfação foi péssima, né? E, portanto, não se alcança um resultado positivo. Como quarto e último problema, eu creio que vale a pena a gente mencionar a gerência de mobilidade, porque essa é uma diferença fundamental dos sistemas celulares, né? A gente não deve esquecer que os sistemas celulares são sistemas móveis, então eles permitem que você utilize e devem funcionar bem com a utilização em movimento, num automóvel, num ônibus, num trem, né? A pé, andando a pé, de forma pedestre, tá certo? O usuário não deve, digamos, ter qualquer penalidade substancial na qualidade, na capacidade, né, do sistema, por conta da mobilidade. Deve ser transparente para o usuário, o sistema deve ser capaz de gerenciar a mobilidade do usuário, uma função de mobilidade clara que eu já comentei, é o handoff ou handover, né? Mas há outras também, que são fundamentais para o funcionamento adequado do sistema móvel. Bom, com isso a gente pode jogar mais alguns detalhes técnicos nessa fase introdutória aqui, e eu queria
lembrar alguns alunos, outros já viram, outros vão ver pela primeira vez, a cadeia de transmissão digital de um sistema de comunicação digital geral, para nós nos lembrarmos um pouco, né, dos elementos que estão compostos aí nessa cadeia. De uma maneira simples, nessa primeira figura, nós colocamos os elementos assim mais macro, né? No slide seguinte a gente vai detalhar um pouco mais. Aqui é uma visão, digamos assim, macro, né, de um sistema de comunicação digital. Você tem a fonte de informação, né? Nós temos o transmissor. Aqui estão destacados nesse transmissor somente duas funcionalidades específicas, que é a do modulador, amplificadores e filtros, antena, canal, antena, que é a antena de transmissão, canal, antena de recepção, demodulador e amplificadores e filtros fazendo um processo reverso no receptor, e o destino da informação, obviamente, que vai ser apresentado em algum dispositivo, né, de uso por parte do usuário. Bom, essa é uma visão bem macro. A gente pode ampliar essa visão e detalhar na figura seguinte, em que a gente vai fazer um passeio rápido por essa cadeia, porque é bem mais detalhado. Em primeiro lugar, a fonte de informação ela pode ser analógica ou pode ser já digital, nativa, né? Então, o que seria uma fonte de informação analógica? A voz humana, né? Por exemplo, quando eu estou falando aqui no microfone, isso está sendo digitalizado através de um conversor analógico digital, né? Enfim, existem, né, um sensor de temperatura, enfim, existem várias possibilidades. Você tem sinais analógicos, né, que são digitalizados para que eles, portanto, se conformem com um formato que é próprio da comunicação digital, que é o sistema padrão de comunicação de alta capacidade hoje no mundo. Continua existindo alguns sistemas de comunicação analógico, claro, né, mas o padrão hoje de qualidade e capacidade são os sistemas de comunicação digital. Claro que a sua informação pode ser uma foto já digitalizada, pode ser um texto no computador, que nesse caso eles não passam por uma conversão analógico-digital, mas eles passam apenas por uma formatação para que o formato desses bits e bytes que estão já disponíveis nesses arquivos sejam conformados, né, a um tipo de formato que o sistema de comunicação digital compreenda. Seja como for, passa-se por uma codificação de fonte, que pode ser visto como uma espécie de compressão, para reduzir redundâncias que são inerentes ao sinal fonte, encriptação para segurança, para que apenas os receptores devidamente autorizados possam demodular e descodificar essa informação, a codificação de canal, que introduz bits de redundância para proteção contra erros, multiplexação, que vai misturar várias fontes de informação, né? Aqui tudo nós estamos ainda no mundo de bits, né? de sequências de bits. E isso é transformado finalmente em um sinal através de uma modulação de pulso, né? Que vai transformar essa sequência de bits em um sinal elétrico mesmo, né? No tempo, no domínio do tempo. E, portanto, da frequência também. Essa modulação de pulso vai então finalmente ser modulada para a banda passante, ou seja, nesse ponto que nós vamos ter o deslocamento de um pulso em banda base, que é um pulso que simplesmente representa sequências binárias através de um sinal elétrico no domínio do tempo-frequência. Esse sinal ele é então deslocado no eixo da frequência para uma frequência de transmissão, uma frequência que nós chamamos de portadora, né, que é normalmente utilizada por motivos do múltiplo acesso, ou seja, nós queremos que o sinal esteja centralizado em uma determinada frequência que foi autorizada para aquela comunicação. Então, por exemplo, em telefonia celular existem várias bandas, mas vamos colocar aqui de uma maneira exemplar que tem uma banda em torno de 900 MHz. E tem lá uma frequência de 912 MHz. Então, uma determinada comunicação celular ela vai ocorrer em um canal que está centralizado em 912 MHz, e é nesse módulo aqui de banda passante que o conteúdo desses pulsos elétricos aqui, que representam os bits, é deslocado, portanto,
para uma portadora centralizada em 912 kHz. E com isso, realiza-se, por exemplo, o múltiplo acesso, porque vários usuários poderão ocupar diferentes frequências, 912, 913, 914, para dar um exemplo simplificado aqui, e cada uma dessas portadoras, nessas frequências, portanto, conduz uma comunicação paralela independente uma da outra, certo? A RF se referente à radiofrequência, e aqui normalmente nós estamos nos referindo à amplificação, filtragem, conexão com a antena para a efetiva transmissão em radiofrequência, ou seja, em ondas de rádio, e a antena então ela transforma tudo isso que vinha em condutores cabeados, em placas de circuito, em cabos coaxiais, até esse ponto com a antena, obviamente isso então ganha a característica de onda propagada no espaço. Essa onda ultrapassa o canal e é capturada por um estágio de radiofrequência que inclui a antena de recepção, filtragem e amplificador de recepção também. Né, que faz então, vocês vão ver aqui, uma espécie de processo completamente reverso, né, de tudo que nós fizemos até então. O múltiplo acesso, a demodulação, ou seja, nós vamos tirar aquela portadora e trazer de volta a banda passante para o que nós chamamos de banda base. Isso requer sincronização de tempo, sincronização de portadora, para que finalmente a gente traga esse pulso, esse conjunto de pulsos que tinha sido modulado aqui, ele volta, né, a um formato que pode ser amostrado e detectado pelo receptor. E nós vamos fazer então um conjunto de funções que vai tentar recuperar essa sequência de bits aqui no receptor. Né? A amostragem, detecção, a demultiplexação em várias fontes de sinal, decodificação de canal, desencriptação e decodificação de fonte, ou seja, as funções reversas, né, que foram feitas aqui vão ser feitas agora aqui, de maneira que a gente tenha as sequências de informação originais, né, recuperadas e apresentadas ao usuário destino da informação. Tá certo? A figura mostra aqui também uma digressãozinha aqui em que pode haver a não utilização de modulação em banda passante. Quando é que isso pode ocorrer? Se você tiver com conexões relativamente curtas, por exemplo, com cabos, né? Então, um cabo de rede Ethernet, um par trançado telefônico, você pode enviar esses pulsos elétricos diretamente pelo cabo, porque o cabo já irá, de alguma forma, ajudar a prevenir interferências. O que não acontece na comunicação por rádio. A comunicação por rádio, o múltiplo acesso é essencial, e por isso a necessidade de você ter diferentes frequências para diferentes comunicações. Né? Porque o meio de comunicação via rádio ele é um meio sujeito à interferência. Então, se você transmite duas informações diferentes na mesma frequência, elas irão interferir e muito provavelmente você terá dificuldade de demodular essas informações corretamente. Por isso, a necessidade de fazer múltiplo acesso, que nós já falamos numa aula passada, na primeira aula de introdução geral. Múltiplo acesso por divisão em frequência, múltiplo acesso por divisão no tempo, múltiplo acesso por divisão em código. Aqui eu acabei dando um exemplo genérico de múltiplo acesso por divisão em frequência, canais em frequências de portadoras, diferentes portadoras, que portanto podem carregar diferentes comunicações independentes, diferentes sequências de bits independentes nessas diferentes portadoras. Tá? Então, com isso, nós temos um enlace de rádio de uma comunicação de um usuário. Né? O sistema móvel ele vai ter então dezenas, centenas, milhares dessas comunicações digitais ocorrendo simultaneamente nas várias células, numa única célula, em várias células ao mesmo tempo, em todo o sistema da operadora ao longo de uma grande cidade. Portanto, é um fluxo de dados muito grande ocorrendo ao mesmo tempo. Né? Então, é um grande sistema, um sistema bastante complexo, e nós estamos olhando aqui a unidade básica do sistema móvel, que é um enlace de uma comunicação entre, por exemplo, um servidor de conteúdo e o seu smartphone, ou entre a estação rádio base e o seu smartphone. Mas, obviamente, que isso vai se repetir milhares de vezes ao longo de um sistema móvel ocorrendo tudo em paralelo, simultaneamente. Nesse ponto, vale nós destacarmos aqui uma unidade de medida que é muito utilizada em comunicações móveis, comunicações sem fio, é uma unidade de potência. As potências de recepção
a recepção de sinal, a potência de recepção de sinal em grandes distâncias de centenas de metros, dezenas de quilômetros, que ocorrem em um sistema de comunicação celular, por exemplo, e mesmo no ambiente como de uma residência ou de um comércio com Wi-Fi, as potências de recepção são muito pequenas, são potências da ordem de frações de miliwatt, microwatt, picowatt, são realmente potências muito pequenas, graças à sensibilidade das antenas e a todo o processamento de sinais envolvido na eletrônica de radiofrequência, é possível recuperar esses sinais mesmo com um nível de potência muito fraco. Mas o fato é que, por serem níveis de sinal muito fraco, a gente costuma representá-los numa escala logarítmica e não numa escala linear. E a unidade de medida mais comum é o dBm, que é o dB miliwatt. Tá? É uma versão logarítmica da potência que tem em referência 1 miliwatt. Tá? Então, o valor de 0 dBm corresponde a 1 miliwatt, certo? E você então pode converter qualquer valor em miliwatt ou em watts para dBm através dessa fórmula que está mostrada aí. No caso, se a potência for dada em watt, você basicamente multiplica essa potência por 1000 e faz 10 log na base 10 desse valor. Se for a potência já dada diretamente em miliwatt, você não precisa, obviamente, multiplicar por 1000. Tá? Mas, de qualquer maneira, vocês vão ver que os valores típicos que são encontrados nos pontos de recepção de sinais de telefonia móvel, de Wi-Fi, eles são valores negativos em dBm. Então você vai encontrar valores de menos 50, menos 60, menos 70, menos 80, menos 90 dBm, ou seja, são frações de miliwatt muito pequenas, né? E são valores típicos que vão ser encontrados. Nas potências de transmissão, são valores obviamente maiores, né? Porque eles precisam ter um nível de sinal na partida, na antena transmissora, com o ganho da antena, etc., mais robusto, obviamente, para poder chegar ao receptor. Lá você vai encontrar, então, na transmissão, valores positivos em dBm. 10, 20, 30, 40 dBm na transmissão. Mas na recepção, normalmente, vão ser esses valores nessa faixa negativa, na faixa de menos 70, menos 80, menos 90 dBm, são valores típicos para um nível de sinal razoável, intermediário e limítrofe. Tá? Então fica essa informação dBm, dB miliwatt, como sendo a unidade de medida mais comum em comunicação móvel e comunicação wireless.